Bem, então, nessa segunda mesa, nós continuaremos com alguns expositores da primeira, no caso, o Dr. Ricardo de Oliveira Moraes, do DNPM, que vai se ausentar um pouco mais cedo, também o Dr. José Ângelo Remédio Júnior e, como novos integrantes, Dr. Jorge Alex Atias e Dr. Gustavo Nisquet. Então, é a mesma sistemática. Gostaríamos que resumíssemos ao máximo as exposições para que haja oportunidade de um maior debate. Muito obrigada. Bem, doutor Ricardo, o senhor que vai sair mais cedo, se quiser fazer uma manifestação, por favor. Vai fazer a apresentação? Cada um faz a sua apresentação. Não precisa, o doutor Ricardo já se apresentou, o doutor Jorge que depois fará. Bom. Seguinte, realmente eu vou ter que me ausentar daqui a pouco, mas é importante salientar o seguinte, que, pelo menos em São Paulo, nós temos que, primeiro, admitir que o minerador, historicamente, sempre causou muitos danos. Nunca se preocupou, essa é verdade, nós não podemos negar isso, com a questão do meio ambiente. Porém, houve uma mudança radical e nós estamos vendo, a cada dia, a gente vê uma evolução do minerador no sentido de defender o desenvolvimento sustentado. Então, nesse sentido, o DNPM ele não tem só uma postura de fomentar a mineração com aquele velho discurso de, olha, tudo na vida da gente tem que ter mineral, a casa, o carro. Isso daí não basta. Não basta por quê? Porque uma sociedade, ela já tem bem nítido que não se pode viver assim no sentido de aceita-se qualquer coisa, os fins justificam os meios. Porém, é o seguinte, nós temos sempre que se lembrar que não podemos ter essa postura onde o meio ambiente ele tem uma visão proibitiva em relação à qualidade de vida que nós, brasileiros, queremos para toda uma sociedade. Quando a gente pensa em termos de mineração para o Estado de São Paulo, que eu posso falar bem, nós sempre temos que pensar o seguinte, se nós tivéssemos uma noção da população brasileira, da importância da mineração, ela veria que muito do que ela foi para as ruas, ela precisa da mineração. Os transportes, a construção civil, a qualidade da alimentação, tudo, ela vai passar por essa mineração. Então, de qualquer forma, acho que é uma evolução nós estarmos conscientes que mineração só anda bem com respeito ao meio ambiente. Muito obrigada. Dr. Jorge Alex Atias. Eu já fazia a apresentação? Apresentação e já pontuar. Já pontuar. Bom, meu nome é Jorge Alex Atias, eu sou professor da Universidade Federal do Pará de Direito Ambiental e tenho uma militância, para usar a palavra que o SCAF não gosta muito, muito intensa em área de mineração e meio ambiente. Especialmente porque eu venho de uma região onde essas questões são colocadas como origem de grande parte dos conflitos mais importantes que hoje se enfrenta naquele lugar. Não vamos esquecer que a Amazônia, e eu vou falar não de toda a Amazônia, mas particularmente do estado do Pará, ele é um estado que convive com situações absolutamente díspares. Nós temos uma das mais ricas províncias minerais do planeta, uma das maiores fontes de diversidade, de biodiversidade. Temos uma região maior região de trópico úmido, de floresta de trópico úmido do planeta, e ao mesmo tempo nós temos índices desesperadores em termos de IDH. Então, não precisa ir muito longe para entender que você está no local onde talvez seja a última fronteira do capital e que enfrenta situações dramáticas diárias. Quando eu vejo nós discutirmos aqui a questão minerária, eu fico imaginando, isto tudo está funcionando depois de concedida a licença de operação, quando as coisas estão absolutamente normais. Só que, na realidade, há toda uma fase anterior que provoca um retardamento enorme na exploração mineral do país. Acho que realmente a mineração aprendeu muito ao longo desses anos.
Mas nós todos temos que aprender muito, porque o conflito que se tem hoje em matéria ambiental não envolve mais apenas a questão do meio ambiente físico, do meio ambiente químico. A questão talvez mais grave, mais contundente e a que gera mais controvérsia é a questão social. Não se tem a menor dúvida disso. E aí você tem dois eixos de, entre aspas, problemas. A questão relacionada com as populações tradicionais locais, e aí eu estou me referindo a índios, eu estou me referindo a ribeirinhos, eu estou me referindo a quilombolas e assim por diante, e estou me referindo também ao fato de que, historicamente, aquela é uma região, vamos ser francos, ignorada pelo poder público, onde há uma enorme ausência do Estado. E quando qualquer projeto minerário é criado, gestado ou colocado naquela região, todas aquelas demandas sociais reprimidas se dirigem imediatamente à figura do minerador. Então, resolver esta questão socioambiental através de um processo de licenciamento democrático, com justiça, onde você entenda que o papel do minerador é um, o papel do Estado é outro, é uma situação extremamente delicada. E eu quero dizer a vocês que temos mais alguns problemas, porque no estado do Pará, especificamente, nós temos um histórico de políticas públicas federais equivocadas, que são a origem e a fonte de grande parte dos problemas ambientais que lá estão. Na verdade, quando a mineração se instala na Amazônia, mais especificamente no Pará, a partir da década de 80, ela já encontra toda uma situação social colocada extremamente grave, onde ela, por incrível que pareça, vamos dizer, não, é coisa de advogado de minerador, não é não. De alguma forma ela tem servido para iluminar os problemas, para conduzir a solução de determinados problemas e para permitir que a sociedade democraticamente estabeleça algumas alianças, ainda que transitórias, difíceis, complicadas, tentando alcançar aquilo que se chama, que todos nós sabemos o que significa, mas não sabemos como chegar lá exatamente, que é o desenvolvimento sustentável. Todos estamos de acordo com o conceito, não sabemos exatamente como construir os meios. Então, eu acho que esse é uma questão importante. Para vocês terem uma ideia, só um pequeno detalhe, a terra na Amazônia, até 1960, não tinha o menor valor. É da abertura da Belém-Brasília e da criação da Sudã, direcionando incentivos da área fabril para a área de agricultura e pecuária, que vai transformar aquelas terras em reserva de valor. Vocês sabem o que significa isso? Uma corrida desenfreada pela propriedade das terras, porque só com a propriedade das terras tituladas é que se permitiu o acesso a esses incentivos fiscais. Qual foi o resultado disto? Um número enorme de títulos fraudulentos, uma situação gravíssima, o doutor Cono conhece bem essa matéria, com relação à qualidade dos títulos públicos. A administração pública de terras não estava preparada para enfrentar essa situação de voracidade com relação à ocupação das terras, públicas e particulares, e nós criamos um primeiro drama dentro da ocupação da Amazônia, já do período de 50 para cá. Vou até esquecer o período anterior, que é um pouco... poderíamos discutir sobre economia gomífera, economia da borracha, mas eu acho que não é o detalhe. Vou pegar de 60 para diante. Em 70, nós temos um segundo movimento complicado, feito pelo governo federal. O primeiro, a ideia fundada da integração pela colonização dirigida. Então, nós temos todos aqueles movimentos migratórios estimulados pelo governo federal, sob a epígrafe de homens sem terra para terra sem homens, abrindo estradas e colocando aquelas multidões de miseráveis ao longo das estradas sem qualquer tipo de apoio e sem qualquer tipo de estrutura que lhes permitisse minimamente trabalhar a posse da terra de maneira sustentável e estimulando, obviamente, o desmatamento. Não à toa, nós temos hoje, foi tirado dos jornais por determinação federal, mas apareceram os primeiros índices de devastação, o INCRA estava, em todos eles estava em primeiro lugar. Depois resolveram te esquecer e fomos falar só das atividades privadas. Mas por que o INCRA? Por causa dos assentamentos. Assentamentos realizados sem planejamento, assentamentos realizados demagogicamente para distribuir terras sem ter estruturação para gerar mecanismos de desenvolvimento sustentável, assim por diante. Eu estou traçando esse quadro para vocês entenderem que quando a mineração se instala na Amazônia,
Aí nós temos o resto dos problemas. Por quê? Porque aí não vamos ter mais só colonização dirigida. Nós vamos ter fluxos migratórios intensos provocados pela atração de pessoas para trabalhar na mineração. E a mineração tem um problema gravíssimo, que a gente deve entender. Ela tem picos onde ela é mão de obra intensiva, especialmente no período de implantação, para imediatamente se transformar logo depois em capital intensivo com uma diminuição expressiva. Então você vê, por exemplo, fluxos migratórios estimulados para 5, 10 mil empregos na fase de implantação que caem para 500 na fase de exploração. E o que acontece com as estruturas sociais? Elas sofrem um esgarçamento por dois motivos. Primeiro, impactados os equipamentos públicos pelos fluxos migratórios que chegam intensamente. E, em segundo lugar, impactados pela quebra dos empregos no momento em que termina a fase de instalação e começa a fase de operação. Então, nós temos todas essas questões que a mineração é colocada como algoz do meio ambiente ou algoz da questão social, mas isso não é verdade. Eu acho que o que nós temos que analisar é todo esse contexto em que a situação da atividade mineral foi colocada no Estado e que provoca esses conflitos tão intensos. Eu vou tentar ser breve. Os advogados têm um amor por microfone pela própria voz, né? Mas então eu vou, obedecendo a professora, eu quis fazer esse cenário para que se entenda que talvez o Estado de Minas Gerais é um Estado tradicionalmente mineral. Eles vêm desde a derrama brigando com o negócio de governo para evitar imposto, coisa e tal. Então, eles têm toda uma tecnologia, todo um conhecimento acumulado em matéria de mineração. O Estado do Pará é um Estado que tem 20 anos de mineração, e caminha, talvez 25, e caminha celeremente para ser o maior Estado minerador do Brasil. Eu tenho uma amiga que não é advogada, ela é engenheira química. Ela diz que no Estado do Pará, se deixar cair uma haste de ferro e puxar, vem toda a tabela periódica, de Ásia, vem tudo lá. É verdade. Eu vou só um pouquinho além. Se buscar ou der um passeio pela zona rural no Pará, você também vai descobrir todos os tipos de problemas relacionados em matéria ambiental do planeta. Não precisa ir mais lugar nenhum. Você vai ver todos os tipos de discussão. Você vai ver a questão das bacias de rejeitos na mineração, você vai ver a questão da supressão vegetal, você vai ver a exploração ilegal da madeira, você vai ver o arco da devastação, você vai ver o trabalho escravo, você vai ver tudo. Então, nós estamos diante de um local extraordinário, onde nós podemos construir realmente soluções diferentes. Tem sido fácil? Não. Eu estava dizendo há pouco que essa semana eu trabalho muito intensamente com mineração. Houve uma suspensão de uma licença de mineração anteontem, eu consegui a suspensão hoje, ou ontem, no final da tarde, no TRF. Provavelmente vou ter uma cassação daqui a uma semana. Então, isso não é razoável. A gente precisa construir formas menos litigiosas e menos judicializadas de resolver as questões ambientais, até porque o resultado é sempre negativo para o meio ambiente, para a sociedade e para a empresa. Então, nós temos realmente que resolver essas questões. Mas, para definir, professora, para encerrar minha participação, eu queria lembrar alguns pontos do projeto. Primeiro, esse substantivo novo traz algumas novidades realmente em matéria ambiental. Andou bem em não definir as coisas e entrar em detalhes. Estabeleceu alguns princípios. Eu acho que isso tudo deve ser detalhado no local adequado. Se nós colocássemos aqui, não sei quem lembrou, se colocar a questão indígena aqui, não sai projeto nenhum. Se nós colocarmos outras questões relacionadas à verticalização da produção, a questão da utilização da CEFEM como instrumento para estimular a utilização ou reutilização ou reinserção na cadeia produtiva dos rejeitos e assim por diante, não vai ter projeto. Mas eu acho que nós não podemos mais deixar de enfrentar algumas questões sob o ponto de vista da legislação. Nós precisamos ter algumas regras claras e bem definidas que permitam o investidor, o minerador, atuar com tranquilidade junto aos órgãos ambientais, postular as suas licenças e ver essas licenças deferidas ou indeferidas, mas de acordo com algumas regras pré-estabelecidas e claramente estabelecidas. Eu vou só para pontuar.
além de dizer que eu gosto dos eixos que o novo projeto de Código de Mineração colocou, gosto de alguns deles, mas acho que só eles já valeriam um debate à parte, viu, professora? Tem um negócio que eu acho interessantíssimo. Ele insere a discussão socioambiental da seguinte forma, levantando dois gargalos pesados da mineração. A mineração como maldição ou como dádiva, não sob o ponto de vista macroeconômico que a gente discute a propósito da reprimarização da economia em função da abundância da mineração, mas por um outro aspecto mais grave, que é a impactação efetiva de uma pequena área em função do processo de mineração e qual é o resultado que se agrega realmente para aquelas comunidades. Então, esse talvez seja o debate que ela reinsere aqui. E o segundo é a chamada verticalização da produção. Os estímulos à verticalização de produção. Todos nós estamos de acordo que é preciso verticalizar, mas não vamos verticalizar simplesmente por lei. Nós precisamos criar, não são só esses estímulos que aqui estão, eles serão irrelevantes se nós não dispusermos de infraestrutura portuária, se não dispusermos de estradas, se não pudermos usar os rios. Os rios da Amazônia, que têm sistematicamente sofrido objeção de algumas instituições para você fazer hidrovias, por exemplo, eles são importantes sob o ponto de vista ambiental, favorecem o escoamento das riquezas e tem uma característica extraordinária. O rio é a rua do Amazônida. Não à toa existe uma música que diz esse rio é minha rua. É exatamente isso. O rio é a rua. Então não é só o resultado da impactação do meio ambiente, mas o resultado no custo do escoamento da produção, e não só mineral, mas toda a produção local, que é importante. Então, eu disse que nós precisávamos definir alguns nós. Eu vou dizer quais são os 3 ou 4 nós que eu considero mais complicados. Primeiro, reserva legal. Nós perdemos uma enorme oportunidade de resolver a questão da reserva legal. Essa eu topava que fosse resolvida aqui. O Código Florestal resolveu alguns pontos de reserva legal. Perdemos a oportunidade no Código Florestal, estamos perdendo a oportunidade aqui de deixar claras as regras da reserva legal. Pessoalmente, não precisa ninguém me bater. Eu não sou muito favorável à reserva legal na mineração. Eu acho que nós temos que trabalhar com outras formas, mais inteligentes. É diferente a atividade de mineração e a atividade agro-silvio-pastoril. É outro tipo de bicho. Então, a reserva legal, num caso, é perfeitamente compreensível e no outro é uma dificuldade de você resolver. Talvez você tenha que trabalhar melhor as compensações. Talvez você tenha que trabalhar melhor o artigo 36 da Lei do Sinuc. Talvez você tenha que criar formas de compensação ou realocação de reserva legal, como, aliás, está previsto no Código Florestal. O segundo tópico que eu acho que a gente precisa ter uma definição urgente diz respeito à aplicação da Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho. A verdade é uma só. Por exemplo, eu estou atuando no licenciamento ambiental, onde chegou uma recomendação dizendo, por favor, obedeça à resolução da OIT, porque ela exige aquela consulta prévia, livre, informada, e insinua que deve ser obedecido, ou que deve se dar a essa reunião, um caráter deliberativo. Nós vamos realmente dar caráter deliberativo para a resolução da OIT? Tudo bem, eu só quero saber em que comunidade eu vou me inserir, porque nós vamos ter vários Brasis. Nós vamos ter vários Brasis com direito a decidir o que fazer no seu território. Vamos usar uma expressão antiga em inglês, né? Se eu precisar construir uma penitenciária, se eu puder construir no lado da minha vizinhança ou do outro, vocês acham que eu vou construir na minha ou na do outro? Todo mundo vai querer, not in my backyard, né? É muito razoável, mas em algum lugar vai ter que ter a penitenciária. Então nós não podemos reduzir esse debate a simplesmente dizer temos que proteger o direito dos povos de decidir o que vão fazer. Não é só isto, há uma nação também envolvida. Nós temos que ter um projeto de país que passa, obviamente, por respeito aos direitos humanos, respeito à comunidade tradicional, respeito aos mineradores, a utilização da mineração como fonte de desenvolvimento. Então, esse é um dado importante, saber qual é o alcance da resolução da OIT. E depois, eu vou além. Agora, as recomendações têm exigido que se discuta também a participação nos resultados auferidos da atividade mineral. Então, nós estamos tratando, eu mexi ainda agora sobre a questão da participação nos resultados da lavra, é porque eu estou acompanhando isso diariamente. Isso não se aplica apenas à comunidade indígena, professor Remédio.
A comunidade indígena, na verdade, hoje em dia a discussão é se pode ou não pode minerar, não é na área indígena, porque você tem a área indígena mais uma buffer zone de 10 quilômetros, e alguns dizendo que a buffer zone é uma inconstitucionalidade ou agride os direitos humanos, porque, na realidade, essa área de impactação pode ser maior. Então, a área de buffer zone pode ser também ampliada. Então, nós temos que definir essas coisas, nós precisamos de regras. Eu, pelo menos, particularmente, acho que nós estamos excessivamente vinculados a princípios. Fizemos um enorme avanço no nosso pensamento jurídico ao atribuir aos princípios caráter normativo. Estamos prestando um desserviço enorme, suprimindo as regras para usar os princípios para decidir da maneira que eu bem achar que devo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo, ou o nível que nós estamos chegando em termos de utilização dos princípios como fonte da ordem jurídica. Então, esse é um segundo aspecto que eu acho que deve ser detalhado. E, finalmente, ainda relacionado à questão das comunidades tradicionais, nós temos que definir a questão da propriedade da terra, professora. Uma das questões mais importantes relacionada com comunidades tradicionais não indígenas, e eu me refiro aqui na minha região, basicamente a ribeirinhos, comunidades quilombolas, remanescentes, etc., é a questão da dominialidade da terra é fundamental. Então, o que tem acontecido? A propriedade da terra ou o domínio da terra tem sido transferido a essas comunidades através ou de institutos como direito real de uso, ou através de TACs, termos de ajustamento de conduta, que posteriormente serão transformados em instrumentos que transfiram a posse da terra. O que significa dizer que essas questões sobre participação nos resultados da lavra têm sido colocadas também diretamente em cada caso. Então, todos os licenciamentos hoje praticamente discutem uma das condicionantes para a licença prévia acaba sendo a regularização fundiária, como se isso fosse responsabilidade do minerador. Regularizar fundiariamente a situação dessas comunidades. E a segunda coisa, como se vai discutir a participação delas nos lucros auferidos ou nos resultados da mineração. Então, isso são coisas que nós temos que definir. Eu não quero me alongar muito, eu disse à professora que eu acho até que deveríamos ter 2 debates. Um que nós não conseguimos esgotar pela manhã, que estava interessantíssimo, eu aprendi demais sobre os aspectos que foram suscitados, e outro sobre a questão ambiental. Só a questão ambiental já dá um debate intensíssimo. Eu apenas quero chamar a atenção para que essas discussões sobre meio ambiente e mineração, elas não residem e não se deitam apenas no plano das ideias. Nós estamos tendo discussões seríssimas, intensas, em cada processo licenciatório de atividade mineral, através de intensíssimas batalhas judiciais. Então, é necessário que nós tenhamos uma visão clara de que precisamos resolver esses nós. Sem resolver esses nós, o custo da implantação dos projetos minerais aumenta, diminui o recurso que pode ser alocado para as comunidades tradicionais e para a melhoria dos indicadores sociais, e temos um projeto de país comprometido. Desculpe pelo tempo tomado por vocês e pela paciência de todos. Vamos aproveitar que a Consuelo não está aqui, eu posso... E tem uma característica importante, nós temos que lembrar o seguinte, que você não encontra na geologia, a geologia é cruel, você não encontra onde você quer o minério. Fala, não, eu quero que tenha ali na Vila Mariana, onde eu moro, uma belíssima água mineral para eu chegar e aí eu vou a pé para o meu trabalho. A geologia é uma situação cruel, né? É o seguinte, o minério de níquel vai estar naquele ponto, o minério de ferro vai estar naquele ponto, e não posso chegar e falar assim, olha, é o seguinte, vai para outro estado lá, porque aqui eu não quero que tenha mineração de ferro, né? Ela não voltou aí, aproveita agora, então. Alô, perdão. Ligou? Bem. Boa tarde, bem, bom dia ainda. Meu nome é Gustavo Nisquier. Eu sou advogado da diretoria jurídico e regulatório que responde por meio ambiente, mineração e meio de regulação, energia e regulatório de modo geral na Vale. Sou formado e pós-graduado em Direito Ambiental pela PUC-Rio, sou especialista em Direitos Humanos e Desenvolvimento pela Washington College of Law e hoje mestrando em Engenharia Ambiental na PUC-Rio. Sou professor de Direito Ambiental e Mineração na Fundação. Pois é.
Sou professor de Direito Ambiental e Mineração na Fundação Getúlio Vargas, no Rio. Enfim, e já militando há vários anos na área ambiental. Bem, acho que tem muita sorte, muito azar de falar depois do meu advogado, né? Porque já colocou todos os problemas e todas as soluções possíveis, necessárias. Mas a questão é que eu concordo com esse posicionamento do governo institucional, de modo geral, de não trazer o detalhe da questão ambiental para o Código Minerário. Assim, acho que seria muito difícil a gente tratar de todas as questões aqui. Como muito bem colocado pelo Dr. Jorge Alex, a gente tem 3 principais gargalos na questão ambiental minerária hoje, que é o licenciamento ambiental, questões sociais, que na verdade estão diretamente relacionadas ao licenciamento ambiental, por conta do modelo do licenciamento, que eu acho que é um modelo equivocado, e na questão da reserva legal ICAR. Essas questões têm que ser enfrentadas, mesmo que não no marco minerário. E essa é uma boa oportunidade. É uma boa oportunidade a gente enfrentar essas discussões. Primeiro, porque o assunto está em pauta, em razão da discussão do marco minerário. Segundo, porque o CAR está em discussão hoje. O CAR não foi regulamentado. A gente já tem 1 ano e sabe-se lá quanto tempo de Código Florestal. O CAR ainda não foi regulamentado. Enfim, licenciamento ambiental. Então, indo por parte, né, é difícil a gente querer entrar em cada uma das discussões, que a gente ia ficar um dia inteiro aqui discutindo cada um desses pontos. Mas a questão é que, ao empreendedor minerário, o que o empreendedor minerário deseja, mais do que tudo, é segurança jurídica. Assim, que se estabeleçam regras claras, mesmo que não sejam boas, mas que sejam claras. Assim, um exemplo recente que a gente tem, que é o Código Florestal, sem entrar, enfim, que daria também outros 2 dias de debate, sem querer entrar na discussão da constitucionalidade, ou mesmo se o Código Florestal é bom ou não. Mas hoje é lei vigente. A gente tem uma atuação, um dos ministérios públicos com uma atuação mais interessante que a gente tem hoje no país, tirando o Espírito Santo, naturalmente, que é, doutora, que é disparado, o Ministério Público com melhor atuação, mas um dos ministérios públicos com uma atuação mais interessante que a gente tem é de Minas Gerais, que tem o Carlos Eduardo, o Badini, que tem um interesse conciliatório, estão sempre buscando soluções conciliatórias, mas que publicou um manual da Lei 12.651, falando o seguinte, que, sem entrar de novo na discussão da pertinência do posicionamento deles, né, porque é uma discussão muito complexa, mas que diz, olha, o código é inconstitucional. E, enquanto não decidida a inconstitucionalidade do Código via DIN, o Ministério Público, isso num documento público, o Ministério Público vai manter a atuação precípua, tal, de proteção, e vamos entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade, com as ações de ações civis públicas para discussão incidental de inconstitucionalidade do artigo, para quem ousar cumprir a lei. Então, o que acontece você é licenciado por um órgão ambiental que te exige o cumprimento da lei, e o risco jurídico é o cumprimento da lei. Então, a discussão aqui não é se a lei é boa ou se a lei é ruim. Não é essa a discussão. A discussão é que hoje a gente vive num estado em que o risco jurídico é o cumprimento da lei vigente. E isso, quando você explica isso para um investidor internacional, assim, é impossível. Ele não consegue entender. Então, primeiro a questão é, por favor, julguem logo a DIN pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade, a gente precisa definir a regra. E aí a gente traz isso para o licenciamento ambiental. Do ponto de vista de licenciamento ambiental, a gente teve uma solução boa, recente, que foi a LC 140, que trouxe solução de parte dos problemas de distribuição de competência. A gente tem a portaria interministerial 419, que apesar de haver discussão em relação a legalidade, né, se deveria ser por portaria, que a gente ia definir essas questões de definições de prazo, etc., mas mal ou bem a portaria está aí para trazer algumas soluções em relação a prazo, etc. Mas fato é que eles não trazem a segurança necessária, tanto para o empreendedor como para a comunidade, para as comunidades atingidas no empreendimento. Isso tem que ser discutido. A gente tem que levar essa discussão à frente. Se fala muito em licenciamento simplificado. A gente tem que aproveitar o marco minerário para simplificar o processo de licenciamento ambiental. Eu acho isso terrível. Assim, eu detesto esse termo, simplificação de processo de licenciamento ambiental, porque dá a impressão que o empreendedor ele quer
um licenciamento ambiental simplório, que não é verdade. O que busca o empreendedor é um licenciamento ambiental eficaz. Um licenciamento ambiental que tenha regras claras definidas. Afinal de contas, com quantos quilômetros... A gente está tratando de limitação de quilômetro para definição de impacto em comunidades, sim ou não? Enfim, citar qual é a distância. A gente precisa saber, a gente tem que... E quando a gente faz um termo de referência para um processo de licenciamento ambiental, é importante que você saiba desde o começo, né? Principalmente lembrando que um licenciamento ambiental e um estudo de impacto ambiental pode levar 1 ou 2 anos, porque você tem que pegar ciclos diferentes da natureza, etc. Você tem que saber exatamente o que você tem que estudar, o que se espera que se estude. Porque o empreendedor sabe o que ele deve estudar. Mas o que o poder público e o que a comunidade espera que se estude. Tem um documento muito interessante recente acho que é a ABEMAS, que é a Associação Brasileira dos Órgãos das Entidades de Ambiente, que foi publicado esse mês, muito interessante, onde eles discutem um novo marco da participação social, da participação da população no licenciamento ambiental, que eles discutem a audiência pública, para que serve a audiência pública, se a audiência pública é um instrumento eficaz ou não para discussão de publicidade, licenciamento, enfim, que eu recomendo a leitura. Então, essa discussão de como conduzir o processo de licenciamento ambiental para transformar ele num instrumento eficaz, não num instrumento simplório, mas eficaz, ela é necessário, é urgente, porque, enfim, não gosto que se diga que o licenciamento ambiental é o entrave, é o maior problema da mineração. Não é. Licenciamento ambiental não é problema, não é dificuldade. Dificuldade é a forma como o processo de licenciamento ambiental vem sendo conduzido e vem sendo judicializado. Assim, é terrível a judicialização do processo de licenciamento ambiental. Porque, enfim, o judiciário não tem como discutir questão técnica de meio ambiente, sabe? E se o judiciário tiver que dar a decisão política, porque a gente está vendo, e Belo Monte está sendo um exemplo para a gente, tanto em relação a aspectos sociais como em relação a aspectos ambientais, da suspensão de liminar, onde o judiciário passa a ter uma atuação política e as decisões que deveriam ser decisões técnicas passam a ser decisões políticas dadas proferidas pelo Poder Judiciário. Enfim, é uma subversão de valores e de condução de processo de licenciamento ambiental, e isso por conta de uma regulamentação, e não regulamentação, mas de uma ineficiência da atuação dos órgãos hoje na condição de processo de licenciamento ambiental, muito pelo que trouxe o doutor em relação ao DNPM, que tem 900 agentes, servidores no país. O IBAMA também tem. Enfim, então, isso é o que tem que mudar. Não é simplificação de processo de licenciamento ambiental, é eficácia de processo de licenciamento ambiental. A gente precisa de órgãos eficazes. E aí, onde eu acho que a gente está perdendo uma bela oportunidade, e aí, tanto na discussão do Código Florestal como na discussão do marco minerário, é em relação ao imóvel da mineração. Eu vou aqui construir, doutor Jorge Alex, um caso hipotético, né? Assim, a gente vai discutir um caso hipotético, assim, de um empreendimento minerário em que você tem o seu título mineral, que, enfim, é fixo, que atinge 30 ou 40 propriedades diferentes, algumas em que o empreendedor tem a propriedade, em outras ele tem uma posse, um contrato de servidão qualquer, uma posse qualquer instituída de forma amigável com o titular. Você tem uma posse adquirida dessas posses que existem na Amazônia, né, que você tem uma discussão desde 1950 do título, enfim, você tem 70 proprietários diferentes discutindo, você adquire a posse de quem está lá naquele momento. Você tem a posse por decisão judicial, que se limita à área da decisão judicial, que normalmente se limita à área do título minerário.